Apocalipse é o livro secreto, é o livro escondido, é o livro difícil de ser interpretado. Aqui a Bíblia chama o Apocalipse de revelação, porque Deus revela aquilo que vai suceder à humanidade, aquilo que nós estaremos passando. Nós podemos passar pelo Apocalipse ainda estando vivendo nessa terra, ou vamos passar pelo Apocalipse quando nós formos ressuscitados, nós seremos ressuscitados e vamos ver as coisas que estarão acontecendo no Apocalipse. E Deus tem nos dado graça. Nós temos descoberto coisas tremendas, maravilhosas. No capítulo 5, que nós estudamos na semana atrasada, não foi nem na outra semana que passou, nós vimos aqui o livro e o cordeiro. Nós vimos aqui João extremamente angustiado, porque ele chorava, porque ele não encontrava, não foi mostrado a ele alguém que fosse capaz de abrir o livro, porque tinha um livro na mão do Todo-Poderoso, um livro selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, estava escrito por dentro e por fora, porque era um livro completo, e estava selado, porque a ninguém fora dado o direito e a condição, não foi encontrado, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, não foi encontrado alguém que fosse capaz de abrir esse livro. Eu quero dizer para você que adentrou aqui esta noite, que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, a despeito de todos os cataclismas, de todas as crises, de tudo o que está acontecendo no mundo, Ele está assentado no seu trono com um propósito. Ele tem olhado para a terra e tem visto o que está acontecendo. Isso mostra uma coisa para nós. Uma pergunta que muitas pessoas deprimidas e desesperadas fazem. Muitos perguntam: tem sentido a minha vida? Quando ele olha para a sua situação, ele faz essa indagação, ele faz essa pergunta: tem sentido a minha vida? Eu não sei se em algum momento da sua vida você parou para perguntar se a sua vida tem sentido. E quando nós olhamos para a revelação do Apocalipse, para o que Deus criou, nós começamos a entender que nós não estamos caminhando por um acaso. Nós não estamos à mercê do nada. Nós temos na nossa vida um propósito. Nós não estamos caminhando para um fim trágico. Quem está caminhando para um fim trágico é aquele que não tem aberto os seus olhos, não tem aberto a sua visão para as coisas que Deus tem revelado, porque é muito natural você viver uma vida de abundância, mas criticando por aquilo que não acontece segundo a sua vontade, ainda que você tenha abundância, ainda que a sua família esteja unida. Muitos estão criticando, e o mais interessante que nós vemos, que o Senhor nos mostra para nós, é que as forças do mal, por mais que elas sejam poderosíssimas, elas não poderão prevalecer contra a sua vida, contra a minha vida, contra a igreja estabelecida de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós não podemos ser vencidos pelo mal. Eventualmente nós somos atacados, eventualmente nós podemos até sofrer algum revés. Mas é algo circunstancial, é algo que não te joga no chão para sempre. Porque o Deus que tem se revelado através da história é o Deus que levanta, que estende a mão, é o Deus que prepara um filho, um sacrifício. Nós pregamos aqui no domingo a respeito do pecado. E Deus nos levou ao livro de Levítico para mostrar como era feito o sacrifício. Um cordeiro era apresentado ao sacerdote e era passado. O pecador, ele colocava a mão sobre a cabeça daquela ovelha, e Deus, então, ordenava que com a mão na cabeça
o pecador com a mão na cabeça da ovelha. Aquela ovelha, então, ela era degolada, porque quem devia estar sendo degolado ali era o pecador que estava com a mão na cabeça da ovelha. E Jesus fez isso por nós. Jesus não fez pouco por nós. Você precisa entender isso. Porque se você entender isso, você vai começar a valorizar o Jesus vivo que está à sua disposição, olhando para você, dizendo: ei, você está sofrendo porque você quer, eu estou aqui. Você não está sozinho. Mas a palavra diz que Deus tinha na sua mão direita um livro. E esse livro que estava na mão direita de Deus fala da importância desse livro, porque estava à destra de Deus. E diz que o livro está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, tudo havia sido, estava determinado. Nada foi omitido, nada foi esquecido. Estava tudo ali. Deus colocou todas as coisas necessárias naquele livro. Nós não estamos caminhando sem direção. E o interessante é que o verso 2 e 3, que o digno procurado, né? Ninguém tem a capacidade de desvendar ou de conduzir a história da sua própria maneira. Às vezes nós deparamos com pessoas oferecendo mundos e fundos para que a nossa vida tome um rumo diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com esses que oferecem aquilo que não podem entregar. Estão vendendo coisas que eles não possuem para entregar. Mas a palavra de Deus diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro. No céu, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um querubim, nem Miguel, nem Gabriel, absolutamente ninguém. Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, João, Tiago, ninguém no céu, ninguém, de todos que haviam vivido e que haviam, Isaías, Ezequiel, nenhum dos homens que Deus usou nessa terra, ninguém olhou, ninguém podia abrir o livro. Não eram capazes, não tinham essa capacidade. Então foi procurado também na terra alguém que pudesse, um homem que fosse justo, um homem que fosse íntegro, uma pessoa que pudesse falar: não, esse aqui ganhou tantos Nobéis da paz. Esse aqui é um homem justo. Não, foi procurado na terra, não se achou ninguém, absolutamente ninguém, para abrir o livro. E diz também que nem debaixo da terra, porque nem o diabo, nem os demônios, nem os seus anjos, os espíritos atormentados, eles poderiam revelar para mim e para você o que continha no livro. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. 3 esferas de existência. Isso mostra que nessas 3 esferas há vida. Sistema não havia nenhum que pudesse trazer para nós o conhecimento. Então aqui mostra a impotência humana. Por mais que o sujeito vá para Harvard, que faça aí um mestrado, que faça um doutorado, que seja extremamente capacitado, que vá para os centros do conhecimento, ninguém, absolutamente. A resposta ele não tem. A grande questão: quem é digno? Então se constata que ninguém podia abrir o livro. Então, por causa disso, João chorava muito. João chorava porque não tinha condições, não via quem podia. E eu vejo que essa é a crise de muitos que não têm a Jesus. O sujeito chega numa determinada parte da sua vida que ele começa a chorar. Ele fica meio que desesperado. Essa crise normalmente é a ponte. Ela antecede a ponte que nos leva até Jesus. Porque a pessoa normalmente quando ele chega próximo a essa ponte, é porque a vida dele já está totalmente desmoronando, está desmantelada, e ele precisa passar por essa ponte. Então, normalmente, via de regra, é aí que Deus envia alguém, né, como eu e como você, para poder falar dessa esperança viva. Parecia que o mal ia triunfar.
Parecia que a história não ia se cumprir, porque todas as promessas que Jesus havia feito, então não tinha ninguém para abrir o livro, então quer dizer, a humanidade se deu mal. Acabou-se a história. Eu fico maravilhado de ver que normalmente as coisas de Deus acontecem aos 45 minutos do segundo tempo, as coisas importantes. É quando você fala assim, não vai acontecer nada de novo, então Deus manda algo novo. Mas alguém vira para João e fala, consolo, não chores! Coisa tremenda. Não chora. Alguém. Essa voz ecoou lá no céu, não chores, porque o cordeiro que foi morto e que agora está vivo, foi encontrado digno de abrir o livro. Ele passou por uma existência como eu e você, sem se contaminar, sem negar a Deus. E diz o texto que alguém como quem fora morto, porque as marcas da morte ainda estavam sobre ele, podia ver que ele havia sofrido toda forma de afronta, que ele havia sofrido todas as agressões possíveis, as marcas da morte ainda estavam nele, ainda que ele estivesse vivo. E somente por isso ele foi encontrado capaz de abrir o livro de Deus. Porque ele havia, como homem, ele havia vencido, ele não se entregou ao diabo. Querido, ele não se entregou ao mundo, ele não se entregou a si mesmo, que ele poderia falar, olha, não preciso passar por isso, eu vou abrir mão disso. Porque como homem, as limitações dele eram igual às minhas, os temores, os medos, igual aos seus, a insegurança. Eu já passei por algumas angústias na minha vida. E algumas delas eram... Quando eu cheguei aqui, a primeira corte que eu tive que ir, eu tive uma sessão de diarreia que não terminava nunca. Eu não sei se você já passou. E quando vai aproximando mais o dia, você fica mais nervoso. Hoje não. E Jesus, ele passou por toda essa angústia, não é? Passou por toda essa situação extremamente difícil. O Criador, o sustentador, ele venceu para abrir o livro. O leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. E por último, ele venceu a morte. Eita glória! O final estabelecido pelo pecado agora estava transposto porque ele fora além da morte. Ele fora levantado. E quando ele fala que ele foi levantado, quando nós entendemos que ele foi levantado, nós podemos entender que nós também fomos levantados. E a Bíblia diz que agora, nesse exato momento, eu e você estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais. Então você fala para esse demônio que está atacando você, em nome de Jesus eu te repreendo, no nome de Jesus sai do meu caminho. A Bíblia fala, Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, 11 e 12, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra espíritos dominadores desse mundo tenebroso, espíritos que atuam nos ares, e eu estou assentado nos ares, eu estou em posição de conforto, nem de guerra não estou, porque tem anjo para lutar por mim e por você. Entenda isso. E quando eu vejo, deixa eu colocar algo aqui, estava conversando com um irmão querido hoje. As crises que normalmente nós vivemos, principalmente aqueles que são casados. Você não tem paz e nem alegria e nem sossego para resolver nenhum problema se dentro da sua casa as coisas não estão bem. Então, se tem algo que o diabo teme e foge da sua casa, é quando o marido ora com a mulher e quando a mulher ora com o marido. De vez em quando tem até uma rusguinha, mas depois você vai lá e faz as pazes e volta de novo e junta. Porque às vezes o sujeito tem condição, mas não rompe. O sujeito ganha, mas não rompe.
Porque não há... Deus é Deus de unidade. E unidade gera afinidade. E afinidade gera compromisso. O Messias, Jesus, ele vence o diabo, ele vence o mundo, ele vence a morte. E ele passa a ser o Messias, o vencedor. Mas antes de ser vencedor, ele teve que sofrer. Eu quero dizer uma coisa. Em muitos casos, a luta pelas quais nós passamos, eu tenho dito isso reiteradas vezes e reafirmo. As lutas é a capacitação, é o adestramento para que você possa reagir na dependência de Deus mediante uma situação de adversidade. Porque normalmente quando a gente pode, quando nós somos carnais, nós levamos na corte, nós apresentamos o nosso rol de justificativa para mostrar que o outro está errado e que nós estamos certos. Eu acho isso interessante, porque quando nós dependemos de Deus, não importa o que o outro fale. Eu sei quem eu sou em Cristo. Diz que Jesus tinha marca, como quem tinha sido morto. A sua vitória na cruz estava demonstrada ali. Ele não estava ali como impostor, como alguém que fora imposto. Não, ele pagou o preço e fala, diabo, o visa que eu tenho para arrebanhar esses que são meus, estão aqui, ó. As marcas, esse foi o preço, eu paguei tudo, então você não tem direito na vida de nenhum deles. E a Bíblia diz que ele foi o único encontrado digno de desvendar o sentido daquele livro. Quais as implicações de Jesus estar com o livro nas mãos? Ele tinha interesse e parte nesse processo. Preste atenção. Observei o verso 1. Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, uma voz poderosíssima, uma voz de autoridade, venha, diz a João. Olhei, e diante de mim, o verso 2, olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Querido, eu quero dizer uma coisa a você. Algumas correntes de pensamento têm nesse texto do verso 2 que este cavaleiro no cavalo branco, ele era, aqui nós começamos aqui a abertura dos selos e o julgamento que começa por aqui, e alguns comentaristas dizem que aqui estava Jesus, porque cavalo branco, um cavaleiro que montava um cavalo branco, empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor determinada vez. Interessante que alguns comentaristas conhecidíssimos, famosos, principalmente da ala presbiteriana, eu amo os presbiterianos porque são estudiosos da Bíblia, mas sou obrigado a discordar deles aqui nesse ponto especificamente. Por quê? Um dos grandes expoentes da Bíblia hoje é um presbiteriano bastante conhecido no Brasil, Hernandes Dias Lopes. Não sei se você já ouviu falar nele. Um cara muito, muito, muito bom. Ele é bom. Ele não é só bom, ele é muito bom. Mas ele diz que aqui prefigura Jesus montado num cavalo branco que saiu para vencer, recebe uma coroa e saiu para vencer. Pois eu discordo. A Bíblia diz que Satanás se transfigura, se possível, como em anjo de... Aqui está para mim, no meu entendimento, uma figura do anticristo. Primeiro, deixa eu explicar as minhas razões para você, porque eu creio dessa forma. Porque aqui, nós vemos na sequência, eu posso tirar as conclusões para fazer esse pré-julgamento. Ok,
Eu olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Ok, aqui está alguém que no meu entendimento é o anticristo. Por quê? O segundo dele, o segundo verso 3 diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra. Ou seja, como é que Jesus entra para vencer e depois vem aquele que vai tirar a paz da terra? Não, primeiro entra o enganador para convencer as pessoas de uma forma religiosa, que a religião errada deles era a religião que levava a Deus, porque hoje nós estamos vivendo os falsos profetas, os anticristos, pregando um evangelho onde tudo pode, tudo é fácil, sem compromisso, sem nada. Então esse cavaleiro aqui, para mim, ele representa aquele que estaria enganando as pessoas com uma religião falsa. Para que as pessoas tivessem a falsa segurança de que estavam presas em Deus. Mas logo depois disso, isso é a abertura do que haveria de acontecer, que me moço é o anticristo. Por quê? Observei quando o cordeiro abriu. Jesus estava abrindo o selo. Não poderia ele estar saindo, falando sobre si mesmo, saindo num cavalo branco. Ele estava abrindo o selo. Então ele estava falando de um outro ser. Jesus abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres e veio dizer, com voz de trovão: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Ok, já lemos isso. Logo depois disso, o cordeiro, que estava agora abrindo o livro, abriu o segundo selo, mostrando o que haveria de acontecer com a humanidade. Ou o que haverá de acontecer com a humanidade. Outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma espada. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma terra sem governo, uma terra onde a autoridade não é reconhecida, uma terra onde um entra dentro da casa do outro, lhe saqueia os bens, se gosta da mulher ou dos filhos, vai lá e toma para si. Esta é a situação que a terra estará passando neste exato momento. Preste atenção. Ele tirou a paz da terra, fazer com que os homens se matassem uns aos outros, através do crime, através do assassinato, através dos horrores, dos terrores. Então, isso aqui foi a visão que ele estava mostrando ali, que João estava tendo na abertura do selo. Julgamento, o que haveria de acontecer. E preste mais atenção. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra, o sossego. É tão bom você morar num lugar onde você tem segurança. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção aqui, eu já dormi com o carro, fui dormir e deixei o carro aberto com a chave na ignição e o carro permanecer lá no dia seguinte. Eu não sei se hoje ainda acontece em alguns lugares, talvez, porque a tendência... E aí entra um outro ponto para você, querido, para você prestar bem atenção. Às vezes, nós temos uma percepção que o mundo vai melhorar e o mundo não vai melhorar. Nós não teremos mais paz, nós teremos mais degradação moral, nós teremos mais destruição a cada ano que passa, nós teremos mais inimizade. E aqui estava alguém que fora enviado para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, uma pessoa para destruir, derramamento de sangue, através da guerra, através do assassinato. Se o cavalo branco, comentário bíblico, se o cavalo branco representa a conquista de fora, o cavalo vermelho pode significar a revolução interna, a espada. Ou seja, o cerco se fecha. Primeiro, eles são enganados na religiosidade.
Segundo, eles são oprimidos pela morte, porque a religiosidade não pudera salvá-los. Ok. O verso 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! E olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Aqui nós estamos vendo a fome agora graçando pela terra, a limitação de alimento, a limitação de comida, trazendo um flagelo para a humanidade. Como é que eu posso dizer que Jesus saiu lá no princípio, sendo que o que depois, o que vem após, ou se ele precede essas terríveis destruições que são lançadas para a terra? Quando Jesus vem, ele vem para trazer paz, para trazer segurança. Quem está me entendendo? Levanta a mão assim. E aqui nós estamos vendo o que vem após ele são situações de destruição plena. Agora, uma das coisas que me entristece profundamente, que essas palavras, elas não têm sido pregadas, não têm sido demonstrado o que está para acontecer. Há um versículo, eu creio que no capítulo 5 do livro de Hebreus, que fala que sobre aquele que se converte e depois se desvia, fala sobre uma repentina destruição que está prestes a sobrevir à humanidade. Eu não sei se você já passou por um acidente, ouviu um acidente, algo assim, não é algo premeditado, não é algo previsto, é algo que acontece num lapso de segundo. Essa semana eu voltando de Gardner, onde eu fui com alguns irmãos, na volta um irmão viu, eu não vi, só vi a cena, eu estava no telefone e ele viu uma carreta passando por cima de um carro. E ele viu. E depois nós voltamos e estava lá, cheio de polícia, cheio de... E ninguém esperava. O carro da frente parece que soltou uma peça lá, alguma coisa, o carro de trás freou bruscamente, o caminhão não teve tempo de parar. Para e pensa, querido. Para e pensa se nós temos condições de brincar com a nossa fé. Se nós temos condições de brincar com o Deus que nós servimos. Para e pensa. E nós voltamos... O carro estava, não diria parcialmente destruído, ele estava totalmente irrecuperável. Porque uma carreta de areia havia passado aquela parte do motor ali. E a minha oração é que Deus preservasse a vida que estava naquele carro. Porque eu, humanamente falando, eu não tenho assim essa capacidade de ver alguém numa situação dessa e... Eu não sei qual é a minha reação, mas o que eu quero chamar a sua atenção é a rapidez com que as adversidades sobrevêm, muitas vezes na nossa vida. Não dá tempo. Não dá tempo. E diz o texto, logo após, que a fome graçava, porque o cavalo preto, o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. A comida estava racionada para a terra. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas matam por tênis, elas matam por comida também. E por comida, é possível que um irmão mate o outro por comida.
Eu não vou nem perguntar se você teve irmãos, se você na sua infância brigou por comida lá na sua casa. Porque eu já vi muito caso de um que pega o bife maior, do outro que pegava a carne toda, e os outros ficavam sem comer. Já vi muita história assim. E olha que na fartura. Aí você imagina, não tendo nada, quem tem mais, pode mais. E quem não tem, pode lançar a mão de uma arma, vai lá e mata também. Então aqui nós estamos vendo o julgamento. Nós estamos vendo aqui as pragas sendo lançadas sobre a terra. 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite. Fome. Fome. Medida de trigo. Uma medida de trigo alimentaria uma só pessoa. 3 medidas de cevada, que é muito menos. A cevada era considerado um alimento de segunda categoria. Muito mais barato. O que se comprava, uma medida de trigo, comprava 3 de cevada, mas as 3 também só dava para uma pessoa. A preço exorbitante. Havia aumentado ali o preço das coisas. Mas preste atenção. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, verso 7, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades. O Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Meu Deus. Aqui nós estamos vendo a morte. Eu vejo assim, quando está uma colheita, um vem cortando, o outro vai jogando para cima da caçamba, vai debulhando. Então assim estava acontecendo. Só que agora com a alma dos homens. Porque havia vindo o anticristo, enganado as pessoas com a falsa religião. Depois, nós vemos aqui o outro cavalo vermelho matando, fazendo com que a paz fosse tirada. Depois nós vemos a fome, depois nós vemos esse cavalo amarelo, a palidez representando a morte, fazendo a colheita da destruição que os outros primeiros haviam feito. Capítulo 6 do Apocalipse. 1/4 da terra foi dado, é muita gente, para ser ceifado. Eram mortos pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra, por enfermidades. Quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em voz alta: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu uma veste branca. Aqui está falando daqueles que, na expressão da sua fé, foram mortos e foram perseguidos, porque agora o tempo era esse. Se a paz havia sido tirada da terra, agora era o tempo da conversão, não mais o tempo da graça. A graça. A palavra de Deus fala de um que impede a manifestação do anticristo. E esse vai ser tirado. Esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai ser tirado. E quando ele for tirado, a paz vai junto com ele.
Então esses aqui haviam sido mortos. Existe uma chance. Existe uma chance de se converter depois desse tempo que você tem a oportunidade. Eu quero chamar a sua atenção. Não seja um crente de brincadeira. Não seja um crente de fachada. Não seja um crente sem aliança com Deus, sem compromisso. Nós, como igreja, unidos, nós somos mais fortes, nós fortalecemos uns aos outros. Se você está fraco, o outro te ajuda, ou você ajuda o outro. Não viva isolado. Não viva sem congregar. Não viva sem ser participante. Isso aqui diante de Deus, uma assembleia, a Bíblia fala de uma assembleia santa, de assembleia solene, de uma reunião que se manifesta diante de Deus. É isso que somos. Uma assembleia solene, feita de homens e mulheres que eventualmente erram, somos pecadores, mas não vivemos mais na prática do pecado, porque o pecado não tem mais a nossa natureza, nós não temos mais essa natureza do pecado. Então, querido, esse compromisso, eu quero parar por aqui, são 9 horas, e eu quero honrar a palavra que nós falamos, que 9 horas esse culto estaria terminando. Nós vamos concluir, porque nós chegamos aqui até o verso, eu vou colocar até o verso 9,